Oi! Faz Bem, tempo que se vê, né, amiga? tempo. Tempo. Então tá. Eu tô aqui com a nossa, com a nossa listinha. E, bom, a live de hoje a gente vai falar mais sobre como é a vida de uma pessoa com síndromes raras, baseado na visão de alguém com síndromes raras, que é o nosso caso. Então, Uhum. eu sou a Marília, eu tenho 17 anos, eu estudo no Colégio Sinodal e eu tenho um clipe ao treinamento. Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela, eu tenho 19 anos, eu estudo arquitetura e urbanismo e eu tenho síndrome de Proteus. Bom, vamos começar então falando como foi que duas pessoas de estados diferentes se Sim. conheceram e se tornaram melhores amigas. É uma história muito boa essa. Maravilhosa! Bom, tudo começa em 2006. Nós fomos no encontro da Abrapel, que era a ONG da mãe da Gabi. E Sim. nós nos conhecemos quando nós éramos bem pequenas. Daí a gente só brincava, tipo, não era... A gente não tinha nem intenção, a gente nem imaginava. Sim. Então, a gente brincava, a gente conversava. E não sei, assim, parece que a nossa amizade foi feita pra ser. Sim, porque aconteceu muito do nada também, né? Em algum momento, Sim. a sua mãe teve a ideia da gente trocar telefone, você me mandou uma mensagem, a gente começou a conversar. Você aí no Sul, eu aqui em São Paulo, não tinha nada a ver, sabe? E acabou dando muito certo. As chances eram assim, eram tipo, Exatamente. era muito. Bom, a gente tava conversando, nós conversávamos por telefone e na verdade, por WhatsApp, né? WhatsApp, Facebook na época. Sim. Facebook, mano, Facebook. Duas idosas. Ainda existe Facebook? Nós trocávamos telefone, a gente conversava e tal. Me lembro como foi estranho te chamar. Depois de tanto tempo, assim, eu ficava, Uhum. será que eu chamo? Será que eu não chamo? Como é que vai ser? E a gente só conversava. E aí, Sim. quando eu fiz aquela cirurgia que eu mencionei na outra live, a grande cirurgia do fixador externo, ela foi me visitar de surpresa na casa da tia. E foi no meu Sim. aniversário de 12 anos. E E aí, foi aí que a gente se aproximou mais também, né? Porque a gente começou a ter mais momentos juntos, assim. Quando você vinha para São Paulo, a gente se encontrava, tal, a gente começou a se aproximar, começou a falar muito mais no WhatsApp e aí a gente virou amiga. bom, nós construímos nossa amizade através do virtual. Então, o que a tecnologia Sim, fez por nós foi isso, né? Foi exatamente. E a fazer. gente não sabe como é estar uma perto da outra, né? Tipo, constantemente, assim. A gente aprendeu a ter uma amizade assim e funciona desse jeito. Ah, tem bastante gente entrando já. Muita Oi, gente. gente, tudo bem? Ai, o doutor Orlando entrou. Oi, doutor, tudo bem? Bom, a caixinha de perguntas vai estar aberta aqui embaixo. É aquele pontinho de interrogação que todo mundo já Sim, conhece. Então, mandem perguntinhas para nós que nós vamos pode adorar. mandar pergunta, pode mandar nos comentários também, se não conseguir Tá mandar do aí. outro jeito. Então tá. Então, vamos falar. E aí nós nos encontrávamos pelos shoppings, né? Shopping de São Paulo. São Paulo Sim, patrocinando a nossa amizade e, e a moda, porque a gente se encontrava nos shoppings e poucas vezes a gente se encontrou fora disso. Então, nós temos altas histórias de shoppings e sim. coisas É, pra eu acho falar. que foi o lugar que a gente mais se encontrou, assim, mais do que na minha casa ou em outros lugares, assim, né? Restaurante, geralmente a gente também não Não, vai. a gente fez aquela festa do pijama na tua casa também. Aquilo Sim. foi muito E legal. uma coisa muito legal, eu acho, na nossa amizade, é que, assim, as pessoas acham que, vocês só devem falar muito sobre a síndrome e tal, porque é bem parecido e Uhum. elas nem imaginam, porque eu acho que 5% das nossas conversas são sobre isso, e o resto é sobre qualquer outra coisa aleatória. A gente, sei lá, falamos sobre tudo, porque, como eu já Sim, falei anteriormente, acima de tudo, nós somos adolescentes normais, nós somos como todo mundo. Então, assim, nós temos problemas, nós temos paranoias, nós temos as nossas sim, coisas, acontecem coisas na nossa vida que acontecem com todo mundo. Então, de vez em quando, sim, assim, exatamente. Não é, a nossa vida não é só sobre isso, né? A gente tem tanta coisa. E eu acho que falando sobre isso também dá pra falar que a gente é muito diferente também, né? Que, sim, tipo, a gente tem... Dá certo de um jeito, assim, incrível. Porque a gente discorda em muita coisa e consegue, mesmo assim, ter opiniões parecidas. Eu acho que isso é muito legal, assim, na nossa amizade. Que geralmente as pessoas, tipo, acham que,
a gente só fala sobre isso, só pensa nisso, sabe? Tem um monte de outras coisas. Sim, mas nossa, a gente fala sobre tudo. Então, eu tenho aqui a nossa listinha e uma coisa assim que sempre talvez incomode mais são a parte das pessoas que vêm e perguntam, né? Que são meio inconvenientes com a gente. Mas eu Sim, acho que isso se tornou até uma coisa divertida depois que a gente começou a sair junto, porque parece que estando juntas a gente meio que mostra isso, a gente mostra que pessoas com deficiência não são apenas sim, pessoas com deficiência, né? Tanto que nosso objetivo aqui na live hoje não é falar sobre termos técnicos e outras coisas, a gente vai falar sobre a gente, sobre o que nós somos e a nossa. sim, O que aconteceu foi que a síndrome nos uniu, mas não é o que nos mantém. Porque a síndrome exatamente. apresentou, mas não somos amigas por causa da síndrome, né? Sim, exatamente. E é muito verdade isso, que as pessoas têm um olhar assim de pena, sabe? Como se, nossa, como assim você tá no shopping se divertindo? Sabe? Não faz sentido, você tem uma deficiência, como assim você tá feliz? Sabe? E esse é um pensamento muito errado, assim, porque a gente sente as mesmas coisas que as outras pessoas. A gente fica triste, a gente fica feliz por motivos completamente diferentes, né? Sim, nós temos infinitas coisas para contar, infinitas histórias, algumas proibidas, mas a maioria delas a gente pode falar aqui, Sim. nossas histórias. Bom, eu acho que dá pra gente lembrar que nós podemos falar também que nós somos muito diferentes, como tu tinha dito, né? Nós não somos, assim, aquelas amigas que, nós somos muito parecidas e por isso nós somos amigas. Não, a nossa amizade, a gente sai do padrão por outros motivos além disso. Sim, Porque pessoas têm assuntos proibidos com amigos e familiares e essas coisas, e nós não temos. Nós não temos sim, isso. Tem coisas que a gente discorda completamente e vida que segue, entendeu? A gente só fala sobre o assunto, debate, mas eu acho que é uma coisa tão natural e sim, acho que por nós sermos diferentes dos outros, nós estamos acostumados com gente diferente, né? Então, sim. A gente aprendeu a discordar de um jeito que não interfere na nossa amizade, né? tem uma pergunta aqui de um tal de René Rocha, que eu não conheço esse René Rocha. Ai, A síndrome está presente nas suas vidas, mas como vocês conseguem viver além da síndrome? Porque nós somos mais do que a síndrome, né? Não é a síndrome que nos define. Ela sim, gosta de arquitetura, eu gosto de biologia, sim. sabe? Nós temos gostos É, eu diferentes. acho que isso é muito importante. Assim, a gente tem que. Lógico que é uma parte da nossa vida e a gente tem que aprender a conviver com isso e às vezes falar sobre isso, pensar sobre isso, mas não pode ser só isso, sabe? A gente tem que ter outras atividades, conhecer outras pessoas, outros lugares, porque a gente não pode se fechar nesse mundinho, sabe? A gente tem que ter uma vida normal, assim, sabe? Mesmo com tudo isso, a gente vai no shopping, vai em festa, vai em restaurante, vai pra escola, sabe? Tudo que qualquer outra pessoa normal faria. E tem essa outra parte da nossa vida que a gente tem que aprender a lidar. Sim, porque é uma parte, né? E isso é uma coisa Sim, que a gente precisa falar muito sobre ainda. Que tem muitas pessoas que ficam falando que, porque eu sofro preconceito, porque eu tenho dor, porque, enfim, às vezes até alguns fóruns para pessoas com deficiência são todos assim, de pessoas falando que, não sei o quê, porque eu sinto muita dor, porque eu sofri preconceito na rua, porque não sei quem ficou mal, enfim. E nós não queremos isso, nós queremos mostrar que é possível sim ter uma vida mais sim, próxima, que é comum, e viver uma vida normal. Porque nós somos normais, apesar de sim, sermos, exatamente. eu diria que nós somos excepcionais. É, porque tem essa parte da nossa vida que às vezes acaba sendo meio chata, que a gente tem que às vezes ir no hospital, tem que lidar com preconceito, falta de inclusão e tal. Mas a gente não pode fazer a nossa vida ser só isso, sabe? Ficar focando só na coisa ruim. A gente tem que pensar em todas as coisas boas que a gente tem também. Inclusive, tu falou isso da falta de representação, vou pegar um gancho e vou botar assim, como a falta de representação nos influenciou? Olha, pra mim influenciou bastante, assim. Eu acho que por uma forma acabou sendo normal, de um jeito ruim, né? Porque eu já estava acostumada, eu não me via em nenhum lugar. Então, quando eu era pequena, nenhum desenho, nenhuma série, nenhum filme, nada, sabe? Eu não tinha referência nenhuma. Então, isso acaba influenciando muito, sabe? Porque é muito difícil você se aceitar
se você não vê ninguém que é aceito por outras pessoas que é como você, sabe? Então, tipo, sei lá, se você vai assistir uma série e aí não tem ninguém que é cadeirante, como eu, por exemplo. E aí, como é que eu vou ver, cara? Então, não é pra eu fazer nada, sabe? Porque se não tem filmes sobre isso, não tem séries que mostram isso, como é que eu vou aceitar quem eu sou e tá bem com isso se eu não vejo em nenhum lugar, sabe? Então, é muito difícil, assim. Eu acho que faz praticamente uns 2 anos só que eu comecei a achar pessoas no Instagram e tal, e comecei a seguir mais gente, porque antes não tinha, eu não conhecia, assim, influenciadores, e ainda tem muito pouco. Sim, tem poucos. E assim, o que eu acho mais curioso é que quando uma pessoa com deficiência aparece em um filme, uma série, não é interpretado por um ator com deficiência. E Exatamente. uma coisa assim que é meio que tapar um buraco cavando o outro, sabe? Tu não faz sentido, porque assim, a ideia pode ser até representação, fazer uma forma de Sim, representar, fazer um personagem diferente, mas quando tu coloca alguém que não tem deficiência para representar alguém com deficiência, é como fazia o blackface antigamente. É uhum, uma forma como é que é, contemporânea de fazer o blackface, que ao invés de dar visibilidade para atores negros, eles dão visibilidade para atores sem deficiência. E nós ficamos ainda mais escondidos no nosso sim, mundinho. E isso é muito complicado. Eu acho assim, que nós precisamos, sim, trazer novas formas de vida, novas formas de demonstração, de demonstrar sim, como nós somos e que nós existimos. Porque eu estava fazendo pesquisas e eu descobri que tem um número muito grande de cadeirantes e pessoas com deficiência no Brasil. E cadê essas pessoas? Nos ambientes que eu vou, não tem essas pessoas. Eu geralmente sou sim, a única com deficiência em algum lugar, sabe? exatamente. E quando eu consigo entrar em algum lugar, porque dependendo do lugar que for, se eu tiver com essa cadeira de rodas, eu não consigo entrar. Eu ando, mas às vezes eu preciso de cadeira. Por exemplo, num shopping, se eu for em um show, se eu for em uma viagem de escola, todas as viagens de escola eu fui de cadeira de rodas. Sim, E a gente conseguia ir nos lugares que eu precisava. Porque falta falta. Falta essa sim, acessibilidade. E isso faz a gente se sentir não muito bem-vinda nos ambientes. Isso parece uma forma de dizer que nós não somos bem-vindos nesses ambientes, sim, mas exatamente. É infelizmente exatamente isso que eu sinto. vocês não gostam de nós lá, a gente vai ter que invadir. Desculpa. Exatamente. Desculpa. Nós vamos E ainda invadir. falando um pouco daquilo que você falou de representatividade, né? Eu já vi poucas séries e filmes que têm personagens que são cadeirantes, como eu. E uma coisa que me incomoda muito é que o filme sempre foca na história dele de superação e de, eu quero andar e não consigo, e aí do nada fiquei feliz, ou eu não vou ficar feliz até eu andar e a pessoa não consegue superar aquilo, sabe? Isso me incomoda muito também, porque tem tanta coisa que acontece na nossa vida e o personagem cadeirante é sempre a pessoa que quer andar e não consegue, e a vida dele gira em torno daquilo, sabe? Então, assim, eu uso a cadeira há quase 10 anos. E eu lembro de pouquíssimos momentos que eu quis andar de verdade, assim. E a maioria deles eram por causa da falta de acessibilidade dos lugares. Porque muitos lugares que eu vou, que eu tento ir, na verdade, né, não tem acessibilidade, aí eu acabo não conseguindo participar de todas as atividades e muita exclusão, assim, sabe? Então a gente também tinha que tentar, quando fizer conteúdo sobre isso, lógico que é importante falar sobre a deficiência, mas não ficar só nisso, sabe? Mostrar a parte normal da vida também. Uhum. Temos 3 perguntas, vamos responder? Vamos lá. Vamos começar com essa daqui. Consegue ler? Vocês têm dificuldade ou facilidade para fazer amigos? Sim. Eu tenho um pouco, porque sem querer eu sou um bichinho do mato. Eu não consigo ir para os lugares que as pessoas vão, geralmente. Eu não consigo, por exemplo, ir para uma festa. Nem sempre eu vou conseguir ir para uma festa. A única vez que eu fui para uma festa, tipo assim, um bar, que eu fui com pessoas da minha idade, eu não conseguia ficar lá, porque assim, não tinha cadeira direito, sabe? E tiveram que pegar uma cadeira para mim para eu conseguir ficar sentada. E Uhum. era todo irregular, não era certo. Só tinha cadeira, só tinha escada, não tinha rampa. Então, lugares apertados. Então, assim, os lugares não são adaptados para nós. Então, para mim é muito difícil de fazer amizades e conhecer pessoas novas sem ser no ambiente de escola, Sim. cursos, enfim, essas coisas. E aí, não é um lugar para fazer amigos, né? A gente vai lá para estudar, para fazer qualquer outra coisa. Mas também faz parte, Sim, faz né? parte, mas a gente
enfim. E acaba atrapalhando também, né? Porque é isso que você falou, às vezes eles estão. Todo mundo se mudou para uma escola nova. E aí depois da aula vai todo mundo para um restaurante que é perto, só que tem que andar na rua, as calçadas são péssimas, e aí você acaba não conseguindo ir no restaurante, você acaba perdendo a possibilidade de fazer amizade com pessoas que até seriam legais, mas que foram em um lugar que não era acessível, e aí a gente não consegue ir, né? E aí acaba perdendo muitos momentos por causa disso. Sim, e eu tenho amigos. Não vou dizer assim, não vou ser ingrata, não vou dizer que não tenho amigos, são maravilhosos. E isso, inclusive, é uma coisa muito boa, porque isso te dá meio que um filtro pra saber quem são os amigos de verdade. Porque, como Sim. eu disse na outra live, é muito legal tu querer empurrar a cadeira da menina com deficiência ou dar a mão, mas na hora de pegar pesado, na hora de ajudar mesmo, tu vê quem são de verdade, quem são aqueles que Sim, vão são ajudar, poucos. quem vai te levar pra fazer as coisas, quem vai, entende? Quem vai te levar até o toalete, quem vai te abrir a porta pra ti, quem vai realmente estar lá naqueles momentos que tu mais precisa. Outra coisa importante também, né, de você perceber, vai todo mundo para um restaurante, para algum lugar, para uma festa, e aí você fala, ai, gente, esse lugar não é acessível para mim, será que a gente podia escolher outro lugar, tal? São poucas as pessoas que também estão abertas a essas mudanças, né? Porque a gente precisa de adaptações. Enquanto os lugares não se adaptarem a nós, a gente tem que procurar os que se adaptaram, para a gente poder frequentar. Sim. E isso tudo, na verdade, eu acho que é um reflexo dessa falta de representação. Eu diria que a representação é o núcleo do problema maior, porque é uma coisa muito grande. Então, eu Sim, acho que nós temos que pensar que nós estamos em uma sociedade que não está preparada para as pessoas com deficiência. E por que isso? Porque nós não temos pessoas com deficiência. Por exemplo, agora eu estou escutando música. Até agora nós ouvimos apenas cantores que não têm deficiência. Eu não conheço cantores com deficiência, sim. entende? Então eu acho que a gente tem que não desvalorizar o trabalho de quem não tem, mas dar mais visibilidade para quem tem deficiência. Sim, tentar ajudar também, né? Parar de colocar pessoas sem deficiência nos filmes. Por favor, Hollywood, para de botar pessoas com deficiência como pessoas com deficiência nos filmes, tá? Por favor. Bom, vamos ver a próxima pergunta. O que vocês esperam para um futuro melhor para nós? Eu acho que eu estou percebendo, pelo menos agora, um movimento de gente com deficiência que está nas mídias, que está, por exemplo, propaganda de televisão. Estou vendo muito mais pessoas com deficiência. Na abertura do Fantástico tem uma pessoa que usa uma prótese. Então, eu vi uma propaganda com a Anitta, tinha a Mariana Torquato, que é uma mulher que nasceu sem o antebraço. Ela não via isso quando ela era criança, inclusive ela fez até um texto sobre isso, ela falou sobre isso. E eu acho que essa coisa de representação está aos pouquinhos começando a aparecer. Mas ainda a gente tem muito para andar. Temos muito para caminhar. Então eu acho que o futuro para nós é essa representação, que vai começar a aumentar. Porque... E a internet ajuda muito também, né? Porque antes era muito mais difícil de se expor e de falar sobre isso. Agora, com todas as redes sociais que existem, a gente tem um pouco mais de capacidade para falar o que a gente pensa e de mostrar. Ei, a gente tá aqui, presta atenção, né? Nós existimos. Eu, como estudante de arquitetura, eu comecei a reparar muito mais do que eu reparava antes em como os lugares são mais inacessíveis do que eu pensava. Porque, e assim, a gente não tem tanta orientação, sabe? Muita gente não sabe nem como começar a fazer um lugar acessível, o que precisa mudar, as pessoas nem reparam. E aí acabam pensando, mas nunca veio nenhum deficiente aqui, por que que vai vir agora, sabe? Mas não vem porque não tem acessibilidade, sabe? Quando tem acessibilidade, a gente vai. Pode ter certeza que a gente vai. Exatamente. Então, eu espero muito. Eu acho que ainda está muito longe da gente consertar a maioria dos lugares que estão inacessíveis. Aqui em São Paulo, pelo menos, as calçadas são péssimas para andar com a cadeira. E até assim, pessoas que precisam usar muleta, carrinho de bebê, sabe? Tudo. Sim, então, assim, eu acho que está longe, mas eu espero que as pessoas comecem a pensar mais sobre isso também. Eu penso nas pessoas idosas e nas pessoas que não enxergam. Como é que eles vão andar pela rua com aquele monte de buraco? Sabe? Sim.
é perigosíssimo. E aí por isso que a gente não vê. Por isso que nós achamos que são poucas pessoas. Não são. Não são. Elas estão em casa, em outros ambientes que elas conseguem acessar. Exatamente. Resumindo, o que eu espero para um futuro para nós é que nós consigamos criar mais consciência. E os profissionais, e os novos formandos, e essas coisas. Pessoal de publicidade, propaganda, arquitetos, médicos, pessoas que estão, estão se formando agora. Eles estão no mundo que pede por representação, que pede por acessibilidade. Então, eu acho que sim, seja necessário. Eu já vi muito mais, assim, sites. Tem um site do Google que tem várias formas de tu pode fazer um personagem, personalizado. E tem a opção de colocar aparelho auditivo, tem a opção de colocar cadeira de rodas, tem a opção de colocar vitiligo. Então, parece besta, mas isso é muito importante pra gente, assim. É muito importante. Eu nunca tive um jogo, alguma coisa assim, que eu me visse lá, sabe? Era sempre como se fosse outra pessoa, nunca era eu. Porque nunca tinha a opção de deixar pelo menos um pouco mais parecido comigo. Isso é muito importante pra nós. A deficiência te impede de sonhar e fazer planos para o futuro? Às vezes sim. Porque é meio complicado, assim, sabe? Às vezes a gente pensa, será que vão me levar a sério na profissão que eu fizer? Será que vão querer contratar uma pessoa com deficiência para fazer qualquer coisa? Então, às vezes é meio complicado. Às vezes até em relações, assim. Será que eu vou conseguir me casar um dia? Será que alguém vai querer? Será que alguém vai ser assim? E se for, vão tratar ele como um super-herói, porque isso também acontece, né? A gente sabe. A gente sabe muito bem, assim, pessoas parceiras de pessoas com deficiência que não têm deficiência, pessoas com deficiência que são parceiros de pessoas com deficiência, escutam coisas do tipo, ai, mas tu é muito empático. Ai, tratam quase como se fosse um super-herói. Esse pensamento é tão errado que as pessoas não entendem, né? Porque é horrível, como se, nossa, parabéns por estar saindo com uma pessoa tão, sabe? Não faz tão sentido. Estranha. As pessoas acham que é um elogio, né? Porque não dá. Eu acho que eu diria que assim, não impede, mas eu tenho que planejar e pensar muito mais. Às vezes eu fico muito mais insegura, sabe? Se exatamente isso que você falou. Será que um dia eu vou conseguir atingir todos esses sonhos por causa da minha deficiência, sabe? Então, até de conseguir um emprego, porque não importa o quão boa eu seja, se a pessoa for preconceituosa ou não tiver acessibilidade na empresa, às vezes até a pessoa me contrataria, mas fala, olha, a gente não tem acessibilidade nessa empresa, sabe? Tem mais uma coisa, a gente existe no Brasil um sistema de cotas. Bom, não vamos entrar no fato de que isso é justo ou não, mas assim, uma coisa que me chamou muito a atenção é que as cotas são apenas para um grupo de pessoas. Tem cota para pessoa com deficiência, mas eles não aceitam uma pessoa cotista se ela não se enquadrar nos outros padrões, se tiver um determinada cor de pele. Eu não acho isso justo, porque uma pessoa com deficiência é uma pessoa com deficiência, não importa se ela é rica ou se ela é pobre. Então, assim, uma pessoa com deficiência vai faltar aula, uma pessoa com deficiência vai ter dificuldade para ler uma prova, sabe? Então, eu acho que ela é tão válida quanto que tem aqueles determinados padrões. Lógico. Então, para outros, a gente tem a mesma capacidade do que as outras pessoas, né? Não tem diferença nenhuma. Sim. Então, é uma outra coisa que a gente também tem que pensar. Não existe cota para pessoa com deficiência e muitas empresas se dizem, não, somos acessíveis, vamos contratar pessoas com deficiência. Aí eles contratam uma pessoa que não é uma pessoa que tem uma deficiência tão aparente. É uma coisa que pode ser considerada, mas que não é uma grande deficiência. E aí a gente ainda assim... Que não tem problema, mas tem que ter de todos os tipos, né? Porque senão, onde que a gente vai conseguir trabalhar, sabe? É muito complicado, assim. A gente precisa mudar muito isso. Principalmente em empresas grandes e sérias que, assim, não tem desculpa, sabe? Tem que consertar. E, mas não tem ninguém que trabalha que precisa. Por isso, então arruma, faz a acessibilidade e aí contrata mais pessoas. Porque tem gente no mercado. Tem muita gente. Sim. Então, a gente não sabe, assim, se tu vai trabalhar numa empresa de arquitetura que vai ter espaço para te trabalhar. Vai ter que trabalhar naquela. E eles perdem um cérebro, porque tu é super inteligente, capacitada e maravilhosa. E eles vão perder essa profissional. Infelizmente, quem perde são eles. Sim. Meus pais sempre falavam pra mim que em qualquer lugar que eu fosse, eu ia ter que sempre
provar mais do que outras pessoas que eu tenho essa capacidade, sabe? Porque as pessoas não enxergam, elas olham pra nós e veem pessoas que não têm capacidade, sabe? Com pena e de uma forma talvez até meio infantilizada. Porque quantas Sim, vezes exatamente. foi tratada feito criança? Com 19 anos na cara, ser tratada feito criancinha. Exatamente. Isso acontece muito. E assim, é meio ridículo, sabe? Porque a pessoa não me conhece, ela não sabe nem que deficiência eu tenho e já vem achando que, ah, não, mas você não tem capacidade, você não pode fazer isso, tal. Quem é você pra me dizer o que eu posso fazer ou não, sabe? A gente tem que ir mudando esse pensamento na cabeça das pessoas aos poucos. Sim, aí cabe a nós que somos mais tranquilas com a deficiência, mostrar como nós somos normais. Sim, Eu exatamente. não gosto do conceito de normal, mas vamos usar esse conceito. Vamos usar esse conceito aqui como uma forma de referir a pessoas sem deficiência, que Sim. é o considerado, né? Tem duas perguntas que são basicamente iguais, mas eu vou colocar a da Tietina, que ela é minha amiga. Qual é o seu maior sonho para as duas? Olha, é difícil. Durante muito tempo da minha vida, meu sonho era conseguir caminhar bem e fazer as coisas que eu queria. Eu realizei. Então agora eu já não sei mais. Tô terminando o ensino médio, eu não sei nem o que eu quero. Então, É uma época muito complicada, né, pra responder essa pergunta. talvez meu sonho seja mudar o mundo, salvar o mundo. Pelo menos Incrível. uma parte pequenininha dele. Talvez esse seja o meu sonho. Ah, é uma pergunta muito difícil pra mim de responder. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer de tudo, assim. Eu tenho hobbies muito variados, eu gosto muito de fazer muita coisa. Mas eu acho que, assim, se eu fosse escolher, eu acho que não tem, assim, sabe? As pessoas sempre perguntam, ah, o que você se vê fazendo no futuro e tal, o que você quer. Eu só quero ser feliz fazendo o que eu gosto de fazer, sabe? Então, meu sonho é, tipo, ter todas as coisas e conseguir fazer tudo que eu quero fazer, que isso vai me trazer felicidade, sabe? Não tem nada específico, assim. Eu acho que é isso, assim, só ser feliz com as coisas que eu gosto de fazer, com as pessoas que eu amo. Bom, as pessoas te abordam muito por conta da sua deficiência. Mais do que as pessoas pensam. É muito. É bizarro de pensar isso, né? Que a gente não. É muito bizarro isso de pensar assim que as pessoas se acham no direito de atrapalhar o meu dia, de me fazer parar, de me fazer conversar com elas, pra perguntar o que eu tenho na minha perna e esquecer em 5 minutos. É tanta curiosidade assim que você não pode pesquisar no Google ou me deixar em paz, sabe? Porque as pessoas têm que aprender a cuidar da própria vida, que a gente não deve satisfação a ninguém, assim, sabe? Nossa, as pessoas já me perguntaram de jeitos assim, tem gente que chega e pergunta, tentando ser educado, né? Ela não consegue, mas tudo bem, a pessoa tenta. Ai, nossa, o que aconteceu e tal. E tem gente que faz uns comentários assim, e tipo, gente adulta. O pior são os adultos, viu, gente? As pessoas que. E eu lembro, porque as pessoas que mais me magoaram eram adultos, não era criança, não. Porque criança a gente entende, né? Criança sem noção normalmente, mas Sim. o problema aqui é o adulto que deixa, né? O pai ou a mãe que fica rindo e achando lindo. Porque tem Sim. curiosidade e aí eles fazem o quê? Não educam a criança. Aí a criança vai lá e se não encontra uma estressadinha na rua, que somos nós, no caso, se não levar, tipo assim, ah, sai daqui, sabe? Da forma mais educada possível. Eu geralmente não falo mal pra criança, mas eu digo assim, ah, pobrezinha, teus pais não te deram educação. E olha pra mãe, ou pro pai, né? Quem foi? Ah, não te deram educação? Porque é claramente isso, né? A gente é ensinado a respeitar os outros, mas... Sim. Porque Porque as pessoas acham que a gente... Eu não devo satisfação, sabe? Se eu quiser falar, eu não quero te responder, eu não vou te responder. Porque assim, antigamente eu costumava pensar, não, eu vou tentar responder, explicar pra pessoa, mas a pessoa não vai entender de qualquer jeito, ela não faz ideia do que seja, ela fica olhando com aquela cara, tipo, nossa, é sério isso? Tipo, a pessoa não entende, sabe? E aí, eu acho que assim, depende muito de como a pessoa pergunta, de como a pessoa vai te abordar. Uma coisa é se a pessoa é alguém que você conhece, um amigo, um conhecido, que tá lá puxando um assunto
Ou que, assim, conhece há um tempo e que realmente tem curiosidade de saber, de entender, porque tá ali no dia a dia com você, sabe? Agora vem uma pessoa aleatória no elevador, no shopping, na rua. Gente, pelo amor de Deus, né? Assim, eu não respondo mais, eu não respondo mais. Não, eu só digo assim, é sério? Eu digo, o quê? Pra pessoa ter uma chance de dizer alguma outra coisa. Mas Pensar um pouco, né? Não. a pessoa não pega a dica. Quando um amigo ou alguém que tem contato comigo e que me pergunta, eu respondo, porque assim, uma pessoa Sim, que vai conviver comigo é uma coisa que eu mesma tenho vontade de falar sobre, entende? sim, Eu não me importo. Mas seja educado, sabe? E tenta ter algum tipo de conversa comigo. Eu não sou uma exposição, eu não sou um museu tátil, sabe? Não vem tocar na sim, minha perna. Tipo assim, pessoa que vem tocar em mim, eu fico, amor, eu posso te processar por assédio. Sabe? É um negócio assim, e aí não pensa nisso, não acho que é sim. problema. Mas é problema, é muito problema. É muito. Outra pergunta. Meu primo maravilhoso que eu amo. Podem mandar perguntas. São da tecnologia e pode ajudar as pessoas no dia a dia, tanto na acessibilidade quanto na interação de todos. Ah, foi o meu Dindo que fez a pergunta e pedi para o meu primo escrever. Olha, eu acho assim, já existem algumas coisas, inclusive tem uma página que fala sobre isso aqui no Instagram, que eles mostram assim coisas como elevadores dentro da casa para pessoas com humanismo, que a pessoa sobe e consegue alcançar as prateleiras altas, pessoas com pias baixas para pessoas com deficiência, banheiros com barras, sabe? Coisas assim. Tecnologia, às vezes a gente pensa numa coisa, uau, super tecnológica, que vai te levantar Sim. vai te dar banho, mas às vezes é só botar uma coisa que vai poder para você já consegue. Uma adaptação, né? Já consegue viver a sua vida normalmente. Aqui, ó, a tia colocou lá embaixo. Deficiência Tech é uma página interessante que eles falam sobre isso. Não é só pessoas com deficiência, mas doenças degenerativas e outras coisas. Sim. Como Parkinson. Que eles têm, as pessoas com Parkinson têm dificuldade de segurar os talheres. E eles ensinam a fazer talheres acessíveis. Coisas acessíveis para que essas pessoas tenham mais independência. Porque a gente falou anteriormente da infantilização. Às vezes uma pessoa com deficiência não consegue comer sozinha porque ela não tem motricidade fina. Mas, se ela conseguir, se a gente der um talher, uma coisa que ela consegue segurar, ela vai ter mais independência. E aí vai se tornar possível para essa pessoa vir Autonomia, né? Qualquer tipo de adaptação que possa fazer para determinada deficiência que traga autonomia para a pessoa. Porque tem muita gente com deficiência que inclusive mora sozinho, que viaja sozinho e com todas essas adaptações, sabe? Falando também aqui na interação com as pessoas, eu acho que é isso, assim, da internet. Então, se não fosse pelas redes sociais, eu não conheceria a maioria dos influencers que eu sigo hoje que falam sobre isso e que representam, de certa forma, sabe? Então, é muito importante nesses dois lados, tanto da acessibilidade quanto da inclusão e representatividade das pessoas. Bom, vou botar uma pergunta de uma tal de Alessandra aí, que eu também não conheço. Vocês conseguiram vencer as atribuições que vêm com a idade? Por exemplo, a escola, mesmo tendo deficiência? Sim, eu cheguei no ensino médio, não rodei nenhum ano, então eu posso considerar uma vitória. Exatamente. Eu fiz ensino EAD, como eu falei também anteriormente, eu tive que ficar um tempo internada em casa, então eu fiz EAD anteriormente. Então pra mim tá sendo super normal fazer isso. Normal, né? As pessoas... Exatamente, porque a gente já é acostumada, né? Ficar no hospital e tal, essas coisas. Sim. Olha, eu acho que assim, agora que eu tô conseguindo me dar mais conta de que eu tenho o direito de ter minhas paranoias e minhas coisas como todo mundo, então atribulações da idade vem junto. Não tem jeito. Mas assim, a gente a gente pensa e eu acho que sim, eu acho que dá pra viver. Sim. Eu também. Eu acho que eu consegui entrar numa faculdade que eu tava super nervosa, eu não fiz nem cursinho. Então, eu acho que sim, assim, eu tenho os meus objetivos estão sendo cumpridos até agora, pelo menos, sabe? Eu acho que mesmo com todas as dificuldades, a gente conseguiu passar por esse período da escola, que às vezes é difícil. E até na vida, assim, sabe? Eu acho que a deficiência não interferiu tanto nessa parte, assim. Porque a gente sempre viveu com isso, né? Então é isso que você falou, você já fez EAD quando você fez aquela cirurgia. Agora você tá tendo de novo. Pra você tá normal. Você não tá achando tão estranho quanto as outras pessoas, sabe?
Então a gente tá meio que acostumada já com essas coisas, assim, faz parte da nossa cabeça. Sim. Aqui, mais uma da sua da Alessandra Bandeira. É legal encontrar pessoas que não se importam com a deficiência. Olha, eu acho que sim, mas eu não sei, não é uma questão de não se importar, é uma questão de que tá beleza, normal. Tipo, Sim. existe, não é fingir que não existe, porque fingir que não existe é Sim, pior. a pessoa te trata normal. Às vezes pergunta se você quer ajuda e tal, mas te trata como qualquer outra pessoa. Faz perguntas sobre outras coisas da sua vida, tenta realmente te conhecer, sabe? Porque só porque ela sabe da sua deficiência, não é que ela não te conhece. Ela sabe, é tipo você chegar numa pessoa e falar, nossa, como é que tá seu exame de sangue? Sabe? Tipo. E tem muitas pessoas que chegam e começam a conversar sobre outras coisas que nem perguntam no começo, sabe? É. Não, mas acho que não é uma questão de conhecer pessoas que não se importam, mas uma questão assim de que sabe que existe e escolhe ignorar. Uhum. A Alessandra Bandeira é minha mãe, só pra quem não entendeu a piada. Tá, e quem é a Alessandra? Então. Como você... Aqui tem uma da tia. Como vocês encaram os dias com dor? De molho, em casa, perninha pra cima, vendo um filminho, falando com a Gabi. Sim. Ah, eu acho que é isso, né? A gente convive com isso também desde o começo da nossa vida. Então, a gente tem que aprender a aceitar. Eu sempre falo isso, eu gosto muito de sair. E eu sempre falo isso pros meus pais, que quando eu tô com dor, às vezes eu penso, tá, mas essa dor vai piorar se eu for pra cadeira e sair? Às vezes sim. Aí eu fico em casa, na cama, de perna pra cima, lógico, né? Tomando remédio. E aí que entra a parte Mas, dos amigos, né? Que os amigos entenderem que tu tá dando bolo por causa da tua perna, não é porque tu não tem. sim. É, então. E aí eu sempre penso isso assim, tem dia que eu acordo com dor, mas não é uma dor significativa, sabe? Que vai piorar se eu sair de casa, tal. Eu não vou faltar na faculdade por causa disso, eu não vou, sabe? Acho que por causa da deficiência eu acabei me acostumando muito a fazer coisas com dor, a não ser que esteja muito ruim mesmo, que aí a gente fica na cama vendo uma série com uma cobertinha e tomando remédio, lógico. Sim, as dores. Eu sou a pessoa que a pessoa fala, nossa, eu tô com uma dor de cabeça e falo, você tem remédio? Toma um remédio. Eu não sei dar outro conselho pra dor, porque as pessoas falam, ai, nossa, eu não quero tomar um remédio e tal pra isso. A gente tá tão acostumado, né, que... É normal. Bom, meu Deus, vocês estão muitos. Vocês fazem terapia? Acham importante? Faço. Faço há 2 anos já. 2, 3 anos. E, nossa, mudou minha vida. Mudou minha vida completamente. Completamente. Assim, fui de uma pessoa insegura, fechadinha na minha concha, tentando sumir pra o que vocês conhecem hoje, né? Uma pessoa que consegue falar o que pensa e falar sobre deficiência de uma forma aberta. Sim, Eu não conseguia, mas agora eu consigo. Então, sim. foi esse trabalho, né? Foi esse trabalho com a minha terapeuta maravilhosa. E é isso. Eu não faço no momento, mas eu já fiz por 2 momentos da minha vida. Eu fiz quando eu era bem criança. Aí eu parei um pouco, depois pedi pra voltar, voltei, depois parei. Mas eu acho que é muito importante, assim, quem puder e tiver tempo, tem muita gente, inclusive agora, que está atendendo online, então é muito importante, assim, para você conseguir, mesmo que você faça em alguns momentos específicos da sua vida, sabe? Se você não consegue, esse ano eu não tô com muito tempo, tal, mas sempre tenta arranjar um tempo, porque é muito importante, assim, pra gente vencer algumas coisas mesmo. Sim. A gente tem nossos demônios, né? Nós sabemos. Sim. Cada um tem seus demônios e nós temos os nossos. Quem tem que chegar primeiro? A Marília e a Gabi ou a deficiência? Eu acho que é a Marília e a Gabi, né? Com certeza. É aquilo que eu tava falando, né? Se a pessoa vem e pergunta da deficiência, porque é uma coisa que as pessoas reparam na gente, não tem jeito, as pessoas sempre vão lembrar, sabe? Mas não é só isso, sabe? Se a pessoa sabe da minha deficiência, ela ainda não sabe nada sobre mim. Então, assim, a gente tem que, aos poucos, ir tentando colocar isso na cabeça das pessoas para que elas entendam que a gente tem muito mais para falar, sabe? Nós somos muito mais do que nas nossas cadeiras. O que é legal as pessoas saberem sobre as dificuldades da deficiência nas síndromes vasculares. Eu acho que
saber que vão ter dias que nós vamos sentir dor e que a gente tem que aceitar, tudo surta, porque não Sim, tem, não tem defeito. Vai ser sim. isso e é isso. É muito específico, né? Porque a gente, que nem, por exemplo, quando eu era menor. Oi? É difícil responder essa pergunta, porque tem muita Sim. coisa. Sim, tem muita coisa específica, assim, sabe? Então, por exemplo, quando eu era menor, que eu caminhava um pouco, eu levava um banquinho para os lugares que eu ia, para eu parar e descansar um pouco. E aí as pessoas tinham que entender que se elas estivessem comigo, elas iam ter que esperar um pouco, eu descansar e depois voltar, sabe? Olha, E uma coisa também muito importante, assim, muita gente às vezes vem falar comigo, eu acho que, eu não sei se é por causa da cadeira, mas assim, acha que eu não sinto a perna, vem e põe a mão pra se apoiar, sabe? E a gente, por causa da alta vascularização, a gente sente muita dor às vezes. E dependendo de onde você põe a mão, não tem problema, mas dependendo de onde você põe a mão, a gente vai gritar de dor. Então, assim, não chega encostando na pessoa, sabe? Eu acho que isso é nosso uma coisa ombro, importante. sabe? Exatamente, sabe? Não vai. Não tem essa intimidade, sabe? Você tem que Fácil. conhecer a pessoa pra. Se não Isso é chega muito importante, assim. se não chega tocando no nariz de alguém que tem um nariz comprido. Se não Exatamente. Aí a pessoa vem assim e se apoia, sabe? Não, não dá. Tem que tomar cuidado. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes por conta de ser uma síndrome com uma formação vascular. Vocês indicam para as pessoas com malformações fazer tratamento ou conviver com isso? Eu acho que faz tratamento, né? Mas assim, não é pra simplesmente sair se automedicando, tá? Vamos combinar, combina aqui comigo rapidinho. Não sai se automedicando, tá? Não faz isso. Porque não sai se automedicando. Fala com o médico. Fala com o Sim, médico. E assim, às vezes você não precisa tomar remédio. Dá pra ser umas coisas simples. Dependendo de qual tipo de dor que for, a gente já consegue saber se é dor sim, de músculo, se é dor de nervo. A minha mãe diz que é dor de perna ou dor de catê. Porque às vezes eu faço exercício físico, eu faço exercício aeróbico. Às vezes eu tenho dor. Aí assim, ela pergunta, é dor de catê ou dor de perna? Aí eu falo, dor de perna. Então tá, então fica deitadinha aí que já vai passar. Se for dor de sim, catê, a gente já bota a perna pra cima, toma um sim, remédio. Enfim, existem meios e meios de fazer as coisas, né? Então, sim. acho que tem que fazer tratamento sim, a gente tem que ir atrás de médico. É E essencial o tratamento. Não dá pra nossa, ignorar e só fingir, sabe? Que não eu tá não, acontecendo não adianta nada. a gente aceitar qualquer médico, porque tem médicos e médicos, tem médicos que sabem mais e médicos que são especializados nisso. Então, assim, Sim, não adianta ficar procurando um médico que não sabe. Tem que ser direto nos profissionais. E nós conhecemos eles, que sim. graças a Deus estão na nossa vida e que nos tratam. Sim, a Então, gente tem uma equipe incrível para ajudar a gente e é muito importante assim essa parte do tratamento, porque até de coisas que você pode tratar para evitar sentir dor e coisas que você pode fazer para sentir menos dor, né? Então é muito importante, sim, essa parte do tratamento. A gente não pode ignorar. sim, tem muita pergunta aqui, tem muitos que são válidos. Vai colocando aí. Vocês se informam sobre suas síndromes? Sim, com a minha mãe, porque a internet não tem muita coisa sobre. Eles fazem umas coisas hiper fantasiosas e muito grandes e casos assim que são um em um trilhão. É tipo uma coisa muito pequena, eles pegam e tratam como se fosse geral. E não é assim, sabe? Porque cada pessoa é de um jeito, então é muito difícil de se informar. Principalmente, como já cada corpo já é de um jeito. KT é ainda pior. Porque é uma síndrome que não tem padrão, não tem protocolo. Ainda não foi feito assim, o tipo A, tipo D, não existe isso. Então a Sim, gente tem que ficar pelo que a gente já sabe. A gente se informa com o nosso corpo. Porque não tem sim. muito. Não tem muito o que Sim, ser eu feito. também pergunto muita coisa para minha mãe. Ela é a minha maior fonte, assim. Às vezes elas não E sabem. é porque elas estudaram muito, né? Quando a gente era pequena, a gente só tava vivendo e elas foram aprendendo as coisas. Então, aos poucos que a gente vai, eu acho que sim. Eu nunca cheguei a pesquisar na internet alguma coisa, sabe? No máximo eu pergunto pra minha mãe quando ela não sabe, a gente anota pra perguntar na consulta com o médico, sabe? Uhum. Tem outra aqui. Vocês acreditam que suas experiências e atitudes influenciam seus familiares e amigos? Sim. Eu posso dizer assim que as pessoas que eu conheci, que eram mais diferentes dos demais, que eram mais empáticas, geralmente tinham pessoas com deficiência na família. Isso é uma coisa assim que eu já percebi que eu tenho não só na família, mas um amigo, uma pessoa próxima, querida, que tenha deficiência. E aí a gente já conhece.
E assim, essas pessoas parece que elas têm uma coisa diferente, porque eles entendem a gente, né? E eles Sim, sabem que é mal, então eles não vão chegar achando bizarro. E é legal, sim. é uma coisa interessante. Eu acho que sim, eu acho que influencia sim. Muita Sim, gente. eu acho que ajuda muito. Porque Até para saber lidar nas próximas, né? Isso que você falou, se a pessoa tem alguém da família, às vezes vai saber que ela sabe que a gente não é só a deficiência, porque convive com outras pessoas, sabe a personalidade, sabe às vezes quando precisa de ajuda, quando não precisa, sabe? Então eu acho que ajuda muito, assim, tanto a mudar o pensamento quanto a atitude das pessoas. sim. Então tá. Vocês podem contar sobre algum momento incrível e inesperado da vida de vocês? Eu acho que é o trenzinho. O trenzinho que a gente faz toda vez. Eu vou com a cadeira motorizada, a Gabi vai atrás com a cadeira manual e a gente vai andando assim pelos shoppings da vida. Aí ela fala alguma coisa que eu não gosto, eu travo pra ela bater nas minhas costas. Sim, porque a tua, você geralmente vai com a scooter elétrica, né? Que você pega no shopping, aí eu vou atrás e eu acho que a gente foi uma coisa tão não planejada que a gente inventou e acabou a gente falando, fazendo isso, assim, porque E aí as é muito pessoas ficam legal, olhando assim. e acham muito legal. Tipo, eles não. Eles veem e acham inusitado. E é uma coisa inusitada. Porque Sim, eu não vi ninguém fazendo isso. Aí fora quando a gente aposta racha, né? Quando a gente chega às duas e a gente vai apostando em algum sim, lugar. Mas geralmente a gente chega ao mesmo tempo, as cadeiras têm a mesma potência, etc. Vamos para a sim, próxima pergunta, porque eu tô correndo aqui para dar tempo, porque falta 15 minutos. Não sei, se faltarem muitas, a gente faz outra, talvez. sim. Como vocês estão lidando nessa pandemia? Pra mim não tá sendo muito diferente, tô até gostando de ficar em casa. Eu sempre fui uma pessoa mais caseira e eu coloco a perninha pra cima e eu tô bem plena. Eu ponho minha perninha pra cima na hora que eu quiser, eu boto minha elástica, eu não preciso ficar com o sapato apertado. Pra mim tá sendo assim, Sim, perfeito, sabe? Tô conseguindo ficar mais tranquila. Então, assim, não tirando a parte da doença, que tá sendo uma coisa terrivelmente triste e devastador, eu acho que sim. essa coisa de ficar em casa tá sendo bom, sabe? Minha experiência tá um pouco diferente. Eu acho que assim, no começo eu tava lidando muito bem com isso. E aí, depois de um tempo, eu comecei a sentir muita falta, sabe? Eu sou uma pessoa que eu gosto de sair, eu gosto de estar com as pessoas que eu amo. E assim, eu tô sentindo muita, muita, muita saudade dos meus amigos, da minha família. E tá bem difícil, assim, sabe? Mas eu acho que é um momento importante, que mesmo que seja difícil, a gente tem que passar por isso. E a gente tem que saber lidar com isso, sabe? É uma coisa que vai passar. Então, quem puder, por favor, fique em casa. Fica em casa, gente. Fica Por em casa. favor, gente. E use máscara, se for sair. Máscara, né? Vocês tiveram muitas decepções com os crushes em função da deficiência? De tipo assim, só Que pergunta perfeita. jeito, tipo assim, eu tô guardando ela pra agora, porque eu já tô com ela ali há um tempinho. Assim, de tu ver um menino, aí ele vem na tua direção e tu pensa, bah, ui! E aí ele, o que tu tem na tua perna? Que legal. É horrível, é horrível. E de tipo assim, a gente tá falando com alguém, aí quando tu conta, a pessoa dá o perdido, ou sabe, tipo assim, falando no WhatsApp mesmo, ou tá conversando com alguém pela internet e a pessoa, então tá, e aí some, não se responde mais, essas coisas acontecem. Sim. Acontece. Mas, Uma coisa que já me incomodou muito também é o olhar, assim. Você chega num lugar e fala, nossa, bonitinho. Aí você olha pra pessoa, ele tá te olhando com aquela cara, tipo, meu Deus, o que que é isso na sua perna? não é a Sabe? cara. Aí perde Ele na hora. não é a cara de meu Deus, que Deus é maravilhosa, princesa dos deuses. Ele Exatamente. tá fazendo a cara de que coisa é essa? Que perna é essa? Não Acabei gosto. de ver aqui que a gente tem só mais 10 minutos. Então vamos E correr. eu queria ver o que que você acha da gente terminar com uma pergunta que a gente tinha separado e eu vi que tem gente fazendo aqui nos comentários também. Aham. O conselho que a gente daria para os pais de uma criança com deficiência. Pode começar, se você quiser. Eu acho que eu diria assim. Aqui tem mais uma do Arthur que é rapidinho. Eu acho que a gente consegue fazer assim, 2 minutos, a gente responde essa, depois a gente termina com um conselho. O que tu acha? Tá. Tá, podem ao final dar dicas de filmes, séries, músicas, etc. que envolvam ou tratem da deficiência. Eu diria que é típico, porque trata de um Sim. menino ah, com autismo. Eu diria talvez Annie com porque trata a questão do preconceito.
né? Infelizmente, essa série não traz pessoas com deficiência. Isso é meio decepcionante até, porque a proposta era ser inclusiva e não tem essas pessoas, Sim. mas eu acho que isso. Eu gosto muito da Mariana Torquato. Ela é a que eu mencionei no início da live. A Paola Oliveira. Antonini? Antonini, confundi com a pessoa. Antonini, ela é embaixadora da L'Occitane no Brasil e ela é amputada. E ela usa uma perna com glitter, e maravilhosa. E eu, inclusive, tirei fotos com ela. De série eu indicaria Alexa e Kate também, porque não fala de deficiência, mas fala de uma menina que tem câncer. E isso eu acho muito legal, assim, porque mostra ela indo no hospital, tendo preocupação com o exame, mas também mostra muitas outras partes da vida dela e da amizade dela com a amiga. Então eu indicaria também Alexa e Kate. Eu acho muito legal. De filme, sinceramente, não conheço nenhum que tratou de uma forma boa. Todos são Assim, meio... né? Tem um que é sobre cadeirante, que chama Amor sobre Rodas, que é um filme de comédia e que é muito legal, assim, eu recomendo muito, que a principal é uma cadeirante, então Esse recomendo. eu não vi, mas vou botar na lista. Eu acho que também de pessoas para eu seguir, eu diria a Lady Mon, que ela é uma mulher com deficiência. Ela foi a primeira cadeirante que eu segui aqui no Instagram, sem ser a Gabi, sem ser uma pessoa que eu conheço. E assim, eu vi as fotos dela e eu fiquei, caraca, essa mulher é maravilhosa. E aí, ela é nossa Sim, amiga. Eu considero ela nossa amiga porque ela comenta as nossas coisas, ela fala com a gente. Então, assim, sim, ela é maravilhosa, super aberta, fala muito sobre a deficiência. Então, ela é bem assim. Tem a Cacau, que é a primeira influenciadora digital com síndrome de Down no Brasil e no mundo. E ela, eu não sei qual é o arroba dela, mas tá assim no perfil dela, então vocês podem procurar. Bom, eu acho que é isso. Tem também uma modelo que ela é russa, eu não me lembro o arroba dela também, mas que ela é amputada. Eu posso até pôr na descrição depois do vídeo, nos comentários eu vou pôr. Todos os sim. arrobas das pessoas com deficiência que eu considero que sejam legais pra gente seguir. Beleza? Boa. Tá. Então agora vamos falar sobre o conselho, né? Que eu te Sim. interrompi. Eu diria para pôr o filho em contato com outras pessoas com deficiência. Porque vocês viram a diferença que faz, a baita diferença que faz ter alguém que te entenda. Por mais que a família tenha boa vontade, os amigos tenham boa vontade, todo mundo tenha boa vontade, infelizmente a gente só vai compreender de verdade com quem a gente convive, né? Porque Sim. nem sempre as pessoas vão conseguir te entender. E eu acho que é uma coisa importante. Uma coisa Sim. importante. Colocar a criança em contato. Não precisa ser a mesma síndrome, mas assim, uma criança amputada, bota Pra com se identificar um pouco, né? isso. Dependendo da síndrome, coloca a pessoa. E não é difícil de encontrar. Na internet tu acha, sabe? Tu consegue achar em fóruns, Sim. tu consegue achar e, nossa, dá uma diferença muito grande na vida da gente. E Uhum. pode ter uma amizade mais legal assim que nem a nossa. Que nós, Sim, nossa, exatamente. grudadas, assim. Esses dias eu descobri que a Gabi não é uma extensão do meu corpo. Ficou chocada. Não entendi isso, vou pesquisar mais. Eu acho que o melhor conselho, assim, que eu tenho pra dar é pra tentar fazer o seu filho fazer outras coisas também, sabe? Não faz a vida do seu filho ser sobre a deficiência, sabe? Faz isso, assim, fez uma incrível diferença na minha vida, porque eu tive muita sorte dos meus pais me colocarem em outras atividades também e sempre me ensinarem que a minha vida não era sobre isso, sabe? Aquilo era só uma parte da minha vida e que eu tava aprendendo a lidar. Então, eu acho que isso é muito importante, assim, sabe? Coloca ele em outras atividades, contato com várias pessoas e vai ensinando que a vida não é só sobre isso, sabe? A gente não pode ficar muito preso nesse mundinho. Eu acho que é isso. Fazer todo tipo de amigos, né? E porque. E outra coisa também que eu acho que é interessante. Agora existe a nova coleção das Barbies que tem deficiência. Compra uma Barbie com deficiência. E eu não diria só pra quem tem, pra pais de crianças. Compra uma Barbie com deficiência pra tua filha que não tem deficiência. Compra uma Barbie Sim, pra ela. Assim ela vai ver que ela é tão bonita, fashion, estilosa, mãe, exatamente. namorada, dona de casa, astronauta, da mesma forma que outra pessoa pode ser. Sim, Então, acho assim, que ver uma boneca, ver uma coisa assim vai te ajudar. Eu lembro de fazer meia elástica para as minhas bebês. As minhas bonecas bebês, elas todas tinham meia elástica. Eu botava meia elástica. E pra mim aquilo era normal, porque elas eram sim, iguais a mim. Eu tive uma Barbie que eu desenhei na perna dela, porque eu queria que fosse igual a mim.
Minha mãe fez muito isso também, minha mãe também, ela fez muito dessas coisas pra mim. Ela sempre foi boa com costura e com essas coisas de artesanatos, então ela sempre fez. Então eu acho que, sabe, faz ultrassom nas bonecas, minha mãe acabou de comentar aqui. Sim, Eu fazia ultrassom nas minhas bonecas. eu também. Eu fazia ultrassom nelas, porque a gente faz, né? A gente tem isso. Eu pegava aqueles batons Rolon do Avon e passava na perna da boneca pra ver o que tinha dentro. É Na minha isso. cabeça faz sentido. Então, representação, galera. Representação. Tragam pessoas com Sim. deficiência pra dentro da sua casa. Sim. Como forma de mídia social. Ajudem. Façam parte desse movimento. Porque bem pouquinho, sabe? É uma coisa muito mais faz a diferença. Sim. Então, acho que é isso. Acho que vamos ficando por aqui. Obrigada, gente, por todos que assistiram, que comentaram, que mandaram perguntas. Infelizmente, agora a gente tem que finalizar, né? Mas quem quiser fazer live também tá super convidado. E é isso. Muito obrigada, gente. Entre em contato com a nossa página Lives MV, que é pela mãe da Sim, Gabi. a gente tá postando todas as lives. E a live vai ficar salva no seu perfil, né? Do Instagram. E vai ficar salvo no meu perfil, então pode assistir e reassistir quantas vezes quiserem. A Sim. live, essa página é lives.mv, não é? @lives.mv. Então sigam lá a página e todas as nossas lives estarão disponíveis. Nós estamos fazendo um calendário de lives, inclusive, para não dar de 2 pessoas fazerem no mesmo dia. Então, ali, ó, ela comentou, lives.mv. Isso. Então, façam isso. Apareçam. Saiam da sombra, saiam da caverna. Comecem a aparecer no mundo, comecem a respirar e mostrar para as pessoas nós existimos. Porque vocês são perfeitos, vocês são lindos, vocês são maravilhosos como todo mundo. E vocês têm todo o direito de ir e de postar suas fotos e suas selfies fazendo biquíni que todo mundo tem. Assim, se pode fazer. Porque tá como todo mundo. Todo mundo pode, também pode. Não se esconda. Sim, exatamente. Para de se esconder. Porque tu merece o mundo. Eu tenho certeza. Isso Melhor jeito de finalizar. Melhor jeito de finalizar. Bom, é isso. Acho que meu pai tá comentando show. Vamos transformar esse mundão em algo pra todo mundo, né? Porque se as flores são diferentes umas das outras, por que não as pessoas? Sim. Frase de efeito, hein? Bom, é isso. Falta 2 minutos para 6, então acho que a gente Acho pode... que é melhor a gente já encerrar, não é? É. Tá bom. Muito obrigada por todos que assistiram, gente. Quem não conseguiu ver desde o começo, vai no perfil da Má que vai ficar salvo, tá bom? Beijão. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.